O romance entre dois jovens, a proibição das famílias, crimes, exílio e convento. Tragédia. Esta é a obra que inaugura o clube de leitura do vestibular da UEL. Nesta primeira temporada, o nosso clube se dedica às obras literárias exigidas no vestibular 2021 e 2022 da Universidade Estadual de Londrina e convida especialistas da mesma universidade para comentar a obra. Somos um clube de leitura, portanto, queremos a sua participação. Na descrição desse podcast e também durante essa semana, vamos disponibilizar o link para quem quer fazer parte do grupo que criamos no Telegram. A proposta é que você, leitor, também participe com análises e opiniões e interaja conosco nessa comunidade, que vai além do podcast. E do lado de cá, nós temos duas jornalistas que representam todos os leitores que vão prestar o vestibular dos próximos 2 anos. Eu sou Patrícia Maria Alves. E eu sou a Laís Taine. Hoje nós contamos com a presença da Ellen, que é do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, doutora em Teoria Literária e Literatura Brasileira. A Ellen Dias, né? E bem-vinda, Ellen. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E eu também quero agradecer a professora Cláudia Rio Doce, que é coordenadora do curso de pós-graduação de Letras da UEL. Ela conversou conosco e indicou os alunos da pós e outros professores do departamento que poderiam nos ajudar aqui com o nosso projeto. E ela foi muito além, ela nos ajudou com o cronograma, tudo, deu várias dicas, foi ótimo. Então, obrigada, Cláudia, que a sua ajuda foi muito além do que a gente estava esperando. Vocês possuem um projeto? Uma literatura na biblioteca, há alguns anos isso já vem ocorrendo, né? São encontros mensais, são 2 encontros por obra das obras que estão na lista do vestibular da UEL. Esse ano a gente começa com uma lista nova. As obras são Amor de Perdição, Poemas Escolhidos, Clara dos Anjos, Eles Não Black Tie, enfim, tem a lista toda completa. Cada obra dessa é comentada por um especialista, ou seja, aluno da pós-graduação ou demais professores, colegas lá do departamento da UEL. São 2 encontros mensais por cada obra. Geralmente, no primeiro encontro há uma palestra e no segundo encontro faz-se o debate sobre essa obra. Então, o objetivo é informar os possíveis vestibulandos e a gente espera também que as pessoas leiam a obra para poderem comentar, e se também não lerem, que saiam de lá com a intenção de ler. O primeiro encontro, que vai ser sobre a obra que a gente vai debater hoje, que é o Amor de Perdição, no dia 9/3, e depois o debate está marcado para o dia 16/3, que daria a semana seguinte, né? Então, convido aí de antemão a todos que participem desse primeiro debate e depois o cronograma completo para as demais obras e demais palestrantes. Então fica a dica para quem está ouvindo, os encontros são sempre às 6h30 da tarde, ali na sede da Biblioteca Pública Municipal de Londrina. É gratuito para quem quiser participar, e sempre que a gente puder também divulgar, a gente vai divulgar, porque o nosso podcast tem o mesmo propósito e a gente vai tentar seguir o mesmo cronograma da biblioteca para que todo mundo possa aproveitar ao máximo, né? O tempo que eles deixam pra gente ler, até que dá tempo, hein? Mais ou menos um mês, né, entre uma obra e outra. Então, dá um tempo bom aí para ler, para participar. participar. Os livros também estão na biblioteca, disponível para quem não tem, né? A Biblioteca Pública Municipal tem todas as obras. Parece que nessa sede aqui do centro ela não está completa, mas na Vila Nova tem. Então, assim, só se informar com o pessoal da biblioteca, que eles também estão bem dispostos com esses projetos e com as obras também. Só uma dica, que algumas obras, por elas terem direitos autorais já públicos, né, as pessoas conseguem em PDF e no domínio público também. Eu tenho uns audiobook aí também que eu encontrei na LibriVox, que é ótimo. Vou até colocar um trechinho aqui para vocês escutarem. Amor de Perdição, da LibriVox. Que ainda aos 50 anos se podia prezar de o ser, e não tinha outro dote. Se não é dote, uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes, o que morrera frigido, em caldeirão de não sei que terra da Maurisma, glória, na verdade um pouco ardente, mas de tal monta, que os descendentes do general Frito se assinaram Caldeirão. Não dá pra entender nada. Aí eu tava com o livro na mão, escutando, e eu falei pra Laís, Laís, não vai rolar não.
A gente, o livro da biblioteca, né, emprestado, né, e a gente também ouviu o audiobook junto com o livro, pra gente ter um ritmo de leitura. É uma boa dica, né? Realmente. Como a gente tinha menos tempo pra ler até esse podcast, a gente pegou pra ter um ritmo de leitura, porque senão a gente fica devagando no meio, procura um monte de coisa. Se você tiver pressa de ler, você faça isso. Agora, se você tiver mais tempo, aí você procure, porque tem muitas palavras também no livro que vale a pena ir procurar no dicionário e tal, mas esse de ritmo de leitura, assim, é bom. Uma coisa que é legal também, além de acompanhar o áudio com a escrita, se você tiver o livro físico, né, e se você tiver a possibilidade de riscar, não vai destacar trechos e pensar criticamente sobre o que aquele trecho está discutindo. Então não é só uma leitura que você, eu li e soube o que acontece em termos de resumo da história. Sim. Não, você tem que pensar criticamente sobre o que é que essa história está falando, né? Que aspectos sociais, culturais, ideológicos estão sendo discutidos ali e que são importantes para nós na contemporaneidade. Tem até um episódio que eu vou comentar depois, mas antes eu queria que a Ellen falasse um pouquinho, introduzisse a obra pra gente, para quem está ouvindo, entender que obra é essa que a gente está falando, quem é o autor, só para dar um gostinho agora, Ellen. Legal, seguinte, bom, o Amor de Perdição é do Camilo Castelo Branco, um autor português, essencialmente pertence à escola literária chamada Romantismo. Então, ele tem uma estrutura muito interessante, que é uma estrutura semelhante à que a gente vê hoje nas telenovelas, por exemplo. Sabe quando a gente termina de assistir um capítulo de novela de TV e que fica aquela cena no ar, em suspense, e aí você tem que assistir o dia seguinte para saber o que acontece? Então, isso começou inicialmente com o romance de folhetim, lá no início do século, meados do século XVIII, especialmente na França, e claro, isso foi ganhando uma popularidade tão grande, porque até então o jornal, como mídia impressa, foi ganhando cada vez mais espaço, e era ele o maior responsável pela divulgação desses novos romancistas. E aí, a maioria dos países da Europa aderiram a esse modelo de romance de folhetim, porque era uma forma desses autores se firmarem como autores e divulgarem as suas obras, que inicialmente foram publicadas em folhetim, ou seja, no jornal, no pé de página da diagramação, e aí você tinha que virar a folha. Se você quisesse ler só o romance, você acompanhava, ele estava publicado no pé da página, só que você tinha que virar as folhas e, por consequência, você passava o olho de cima para baixo em toda a página do jornal, e ali tinha os reclames ou as demais notícias. Né? Que legal. O folhetim era uma forma, o romance publicado em jornal era uma forma de vender jornal também. Era uma das atrações que o jornal trazia. Então ali existiam as notícias, os classificados, os anunciantes e, além de tudo, a parte cultural e literária. Nesse sentido, o Camilo responde muito bem ao gênero e ele domina com destreza mesmo, porque cada um dos capítulos do Amor de Perdição termina com praticamente aquilo que a gente chama de isca ao leitor. Ele sempre termina um capítulo deixando algo em suspenso para você ler o capítulo seguinte para saber como aquilo vai se resolver. Então, por exemplo, quando a gente... Vou dar só um detalhe, depois vou falar mais em geral sobre o que é que o romance se trata, mas ainda explicando sobre a questão da estrutura. Ele vai contar a história de um personagem coadjuvante que é o irmão do protagonista Simão Botelho. Esse irmão tem uma história paralela de envolvimento com uma mulher casada, e ele menciona isso no início do livro, mas ele só vai terminar de contar como é que essa história do envolvimento do irmão terminou no final do romance. E detalhe, no início ele fala que ele vai retornar essa história. Então ele deixa ali, gente, fica aí, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu conto pra vocês. E aí você me lembrou de uma questão que é muito importante na poética do Camilo Castelo Branco, que é essa questão da metalinguagem. Ou seja, o fato de dizer assim, olha, tem a história desse cara aqui, que daqui a pouco eu termino. Então o fato dele avisar que ele vai terminar é uma característica
de metalinguagem, ou seja, é o fazer o romance, mas é o comentar sobre como o romance é feito. O Camilo ele é muito habilidoso, porque ele é um cara que escreve um romance estritamente romântico, mas não às cegas, ele é estritamente crítico em relação ao que ele está fazendo. Então ele tem consciência que ele está abordando todas as características daquela escola literária, né? No caso o romantismo, mas ele mostra que ele tem consciência quando ele se coloca criticamente, dizendo o que é que ele vai fazer. Então ele vai dizer assim, olha, a heroína romântica, ela se comporta assim, assim, assado. Então a minha heroína vai agir assim, assim e assim. Então ele vai comentando, ele vai dando dicas do que ele está fazendo, do que ele vai fazer e o que ele quer com isso. Então ele tem uma clareza muito grande. E sobre o folhetim, professora, também é uma característica ele finalizar no último capítulo mesmo, pegar o enredo e naquele último capítulo dar o fim na história, como novela, né? Exatamente. Todo mundo casou, todo mundo engravidou, no caso dele foi uma tragédia que aconteceu. Mas que a última página ainda tem um end, assim, no meu fim, fim. Tem no seu, no meu não tinha. Aí eu acho. Realmente acabou. Acabou. Péssima. O grande final. Exatamente. E depois tem a conclusão na minha edição, que daí ele finaliza mesmo com tudo, e daí que tem o fim da história. Ele finaliza a narrativa dele. Que olha só que interessante, é uma coisa muito característica do romantismo, quem lê o livro vai perceber, e é uma das coisas que, enfim, pode ser... O aluno pode ser chamado a ter uma compreensão disso numa questão do vestibular, por exemplo. Né, que é o seguinte, o que o romantismo como escola literária traz para a gente? A diferença entre o fato acontecido e a representação desse fato em termos de discurso. O livro é o discurso, não é o fato em si. O fato em si aconteceu, mas a partir do momento que alguém narra isso e assume uma voz para contar essa história, aquilo é uma representação. E o Camilo é extremamente habilidoso nesse sentido, porque ele se coloca como um autor criador por meio do narrador, na medida em que esse narrador vai orquestrar a forma como vai dar a conhecer esses fatos para o leitor. Então, por isso que ele brinca o tempo todo, no seguinte sentido, ele diz assim, o leitor de certo se compungiria e a leitora, se lhe dissessem em menos de uma linha a história daqueles 18 anos, choraria. Então, olha como que ele brinca com a recepção da história que ele vai contar. Claramente, ele está assumindo um papel de contador de história, ou seja, você, leitor, você vai saber a versão que eu estou contando, né, e do jeito que eu estou contando. E aí ele diz assim, que o lema do livro é o seguinte, amou, perdeu-se e morreu amando. Né, que é bem a história do que vai acontecer com o protagonista, que é o Simão Botelho. E que é uma clareza sobre o que é o romantismo. Uma história de um herói, de uma heroína, os dois pertencem a famílias que brigam, é um romance não desejado, de famílias inimigas. Não há Romeu e Julieta. A gente brinca que é o Romeu e Julieta português. Exatamente. E não tem como não pensar, né? Vai ter uma paixão muito grande, aquela coisa descabelada, assim, do rompante, justamente por causa dessa juventude descabeçada, entre aspas, né? E que isso vai dar pra gente. Isso vai acabar mal. Então, ele orquestra isso. No início do romance, ele vai introduzir os personagens, ele vai explicar a história da mãe e do pai, dos avós, né, no caso do protagonista. Você acredita que nessa fase, assim, que são acho que os 3 primeiros capítulos, eu quase fui enganada que parecia uma história real? Aquele trecho que ele fala, achei nos livros, 2014 e tal. Que ele tá no cartório, né? Que ele tá no cartório, aí ele fala dos livros que tem, da onde que ele achou. E você vai pesquisar aqueles lugares que ele cita, todos eles são reais. Exatamente. E aí daí eu fui pesquisar o nome do pai do protagonista, que era Domingos Botelho, tem uma rua em Portugal. Eu falei, meu Deus. Tipo, pelo menos uns 2 capítulos assim, eu fiquei pensando que podia ser o Camilo Castelo Branco narrando, e que aquela
história era real de alguma forma. Aí não, eu percebi que não, que eu estava me enganando. Na verdade, isso é muito interessante, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque é uma característica do autor, Camilo Castelo Branco, ter sido muito brincalhão e muito irônico com a própria história. A isso se junta um dado que é próprio da escola literária romântica, que é meio que misturar vida e obra e fazer a história de vida uma história ficcional, ou viver a vida como se fosse uma ficção, que o romantismo brinca com isso. A gente não pode cair muito nessa armadilha, não, porque é um grande barato para eles brincar com essa questão da ficção e da realidade mesmo. Né? Tanto é que no final ele vai dizer que ele vai se colocar, eu poderia ser o autor dessas palavras, né? Então você tem sim uma tentativa de mistura entre autor empírico e autor criador, e ele deixa a coisa meio no ar. Ele dá dados reais, mas ele mistura uma dose de ficção muito grande. Então o que a gente tem que pensar? Que o romance, especialmente dentro do romance, do gênero romance de folhetim, ele é uma representação. Então, ele é uma verdade que funciona no plano da leitura, da recepção do romance. Mas ficar buscando dados biográficos não justifica muito, porque perde-se o grande barato da literatura, que é a própria função dela, a representação, sempre. E, Paty, quais foram suas principais percepções sobre o livro? Principais são as primeiras, vamos dizer. Vou dizer que eu não gostei muito do Simão Botelho. Eu achei que o nosso herói aí do livro, ele era muito mimado. Mas esse negócio de heroísmo romântico aí, pra mim, pareceu que com dinheiro é fácil, né? Com dinheiro é fácil, é isso mesmo. Então, o personagem principal já não era o meu predileto. Meu predileto mesmo foi o João da Cruz. Esse eu gostei. Eu tenho que ressaltar que quando eu peguei esse livro, ele tem uma linguagem rebuscada que me assustou no primeiro contato, né? Então, logo na segunda página, eu peguei um trecho e falei, Patrícia do céu, ela mandou mensagem pra mim. Vou até ler pra vocês, eu separei. Que é assim, ele fala assim, o provinciano saiu das masmorras da Junqueira e libado da infamante Nódoa e até bem que isso do Conde Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do primor de sua genealogia sobre a dos Pintos Coelhos. Aí lá vai eu pesquisar todo mundo, quem é o Eric de Coelho, porque ele cita, e como a Paty tinha falado, que daí eu comecei, primeiro fui pesquisar as palavras, né, já começa aí a saber o que significava. E depois eu fui pesquisar e tem esse fato, que daí é um episódio real da história de Portugal, que é o processo dos Távoras, uma tentativa de matar o rei que não aconteceu e um dos personagens, que é o pai do Simão, teria saído ileso desse processo. Então essa mistura que você comentou, né? Então eu falei, gente, como é que tô na segunda página do livro, tem isso aqui, será que vai ser um livro inteiro que eu vou ter que ficar pesquisando a história para tentar entender? Só que logo se acostuma. Então começa a ficar mais simples, né? Isso aí parece que é só uma introdução mais simples, ou se a gente se acostuma. Tem isso também, ó. Porque agora lendo, né, já tenho a impressão de que não é mais tão difícil, porque agora já estou acostumada. Assusta um pouco, mas sabe o que a gente tem que pensar? E aí é a dica que eu dou para o vestibulando que vai ler o livro. É você tentar entender qual é a ideia geral daquele trecho. Então, quando ele fala que o cara é provinciano e saiu não sei de onde, foi para não sei aonde, você tem que pensar qual é o tipo de relação social que está se tecendo ali. Ele é um cara de uma localidade remota, que sai dessa localidade, ganha uma certa notoriedade e é compensado por favores e protegido por gente poderosa. Então é isso que você tem que gravar. Sim, né? Mimado, que tem excelentes condições financeiras, que vai ser mantido depois por essa família numa universidade cara. Um gênio ruim, agressivo, rebelde sem causa. Se a gente fosse caracterizar o Simão Botelho hoje em dia num tipo social, sem querer ofender ninguém... Eu chamei de boi lixo. Desculpa, é o boi lixo. A gente diria assim que é o cara que tem uma agressividade muito grande, um rompante muito grande,
e ele é extremamente super protegido. Sim. Antes, quando ele bate nos servos, nos servos do poço, ele também ele não responde por nada. Exatamente. Então ele já teve uma noção de tipo, qualquer coisa que eu faça, eu tô acima da lei. Da porque lei. Eu sou filho do cara, né? Que ele tira um daqueles. É muito interessante, e aí entrando na questão, voltando à questão da linguagem complicada que você falou, é uma coisa que inclusive eu fui pesquisar que eu não sabia, não vou me lembrar exatamente da palavra agora, mas o que ele pega para bater nas pessoas, que o episódio é o seguinte: os cavalos estão bebendo água na fonte e os criados estão enchendo as bilhas de água para carregar, para levar para outros lugares, né? Ele começa a se desentender com alguém, ele chama essas pessoas para briga e tem um carro de boi parado ali na frente e ele vai e pega um pedaço de madeira, daquele carro. Da carroça, exatamente. Aquilo tem um nome específico, eu não vou me lembrar quem leu o livro agora. Escreve lá pra gente pra lembrar o termo certinho. Mas ele pega o que eu conheço, um sarrafo, um pedaço de pau comprido, e com aquela espécie de cacetete, ele desce o pau em todo mundo. E não acontece nada com ele. Sim. Né? Então ele é, na verdade, um tipo explosivo e é um tipo social extremamente perigoso. Ele é totalmente descontrolado. Até conhecer a Teresa. E depois o próprio narrador do livro dizer que, movido pela paixão, porque o amor cura tudo, o amor põe tudo no lugar, que é o mais um lema romântico, né? Quer dizer, o cara pode ser um tranqueiro, ele se apaixonou e vira um santo. Né? E é justamente isso que acontece no romance. Ele virou o exemplo da sociedade. Passa o tempo todo estudando, ele vai para a universidade, primeiro e segundo ano, ele é o melhor aluno exemplar, não dá um pingo de trabalho. E sobre a linguagem, eu queria que as pessoas que estão ouvindo não se assustassem pelo meu comentário, porque isso dura 2, 3 páginas. Depois a gente vai tranquilo. Porque é uma palavra ou outra que eu precisei também fazer a busca no dicionário para ver o que era, mas foi super... Não é uma coisa que atrapalha, que emperra a tua leitura. Porque se você pegar aquilo e jogar para o contexto mais geral e pensar que aquilo está ali, mas está envolvendo um aspecto ideológico e social, você já joga aquilo no contexto e fica tranquilo para você se posicionar criticamente. E até é gostoso ler com esse sotaque português, porque dá essa cor local, né? De vez em quando aquele narrador que fica na sua cabeça enquanto você está lendo, fica falando no sotaque português também. Ora, pois. E é muito interessante, porque eu acho que o mesmo susto que a gente leva com o Camilo, a gente leva com o Machado de Assis. Porque, por exemplo, o Machado ele escreve num português Brasil, lá do século XIX, com palavras que a gente nem usa mais. Né? Por exemplo, Tilbury, que é a carruagem pequena para 2 pessoas, que é o nosso táxi hoje em dia, né? É o nosso Uber, é o Uber da época, né? O Tilbury. Aí você ficava pensando, você pega um ponto que eu acho que é a Cartomante, que ele menciona essa palavra. Quando eu era adolescente, fui ler o livro, eu fui ler o conto e pensei, caramba, o que é Tilbury? E ele mencionava aquilo várias vezes, né? A ponto de eu ter que parar a leitura, porque aquilo eu não conseguia entender a história. Né? A história, fui ler e descobri que era a charrete para 2 pessoas, puxado por um cavalo só. Então, assim, em princípio você leva aquele susto, porque nós estamos em 2020, com palavras que caíram em desuso. E aí, de repente, você volta para um português de Portugal, no caso da obra do Camilo Castelo Branco, meados do século, quase final do século XVIII, de Portugal ainda, que é uma cultura, querendo ou não, longe, é irmã nossa, mas é mais longe. Sim. Então você tem um primeiro susto. Só que assim, vai com susto mesmo, porque é legal e depois você se diverte. Vai com susto mesmo. Porque é até um aprendizado, né? Porque o autor tem um aproveitamento da língua portuguesa, assim, absurdo. Então você acaba aprendendo muito. Exatamente. E isso não é um empecilho. Mas eu até queria que você falasse um pouco, porque, ao que eu li, ele era uma máquina de escrever, né? O Camilo Castelo Branco, né? Sim, ele tem uma vasta produção, inclusive tem algumas edições que são edições conjuntas. Quando eu estava na graduação, eu tinha uma
que era, por exemplo, ela assim indicava de frente para nós, estava amor de perdição, e você virava ela ao contrário, era o amor de salvação. Ele é extremamente famoso por produção de romance de folhetim, tem um volume de contos, tem um volume de peças de teatro, então ele tem uma vasta produção e ele tem um percurso muito interessante porque ele se lança como um escritor romântico, mas ao longo do percurso literário dele, ele dialoga muito com o realismo. E aí entra naquilo que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. E que vai ao encontro dessa questão da metalinguagem, ou seja, dessa autocrítica. E que vai aparecer como motivo no realismo. O realismo é bastante crítico, inclusive da situação social. O Camilo, ele adianta essas questões, mesmo no romance romântico. Isso só vai ganhar força tempo depois numa nova escola literária. Mas o Camilo já é muito atento e para frente do seu tempo, e ele começa a abordar essas questões criticamente já no romance de folhetim. Tanto é que, por exemplo, tem um outro romance dele, que se chama Coração, Cabeça e Estômago, que o título já encena o percurso dele pelas escolas literárias futuras. Coração se refere à estética literária do romantismo, Cabeça é uma referência ao racionalismo do realismo e da crítica do realismo, e o estômago a, digamos, escatologia do naturalismo. Esse livro que faz uma menção a todo o restante da obra que ele produziu ao longo da vida dele. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão, uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez, para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que é usual nos seus anos. Esse trecho faz parte do segundo capítulo do livro Amor de Perdição, romance escrito por Camilo Castelo Branco em 1862. Para retornar, a gente já vai direto na história, né? Eu pedi então para Ellen falar fazer um resumo, né, da obra, como é que se passa a história, sobre os personagens e tudo mais. A gente tem pessoas influentes e poderosas na sociedade. Temos o personagem da Cruz, que é o favorito da Patrícia, e a Mariana, tanto da Mariana. Mariana é apaixonada e super solícita e prestativa em relação ao Simão, extremamente fiel. A gente pode dizer que ela morre literalmente, né, por ele. Morre de amores por ele. Morre de amores. Olha a chateação da Mariana, coitada. Coitada, ela só se ferra, né? Nossa, demais, pobre. Isso é muito interessante porque obedece muito pensando teoricamente na estrutura do romance, isso obedece muito à estrutura do romance romântico, que é essa triangulação amorosa. Sempre tem que ter um João que ama Maria, que ama Pedro, que ama, e assim por diante, né? Tudo dá certo para dar errado. É uma sucessão de desencontros, isso é muito característico. E claro, sempre a realização desses amores impossíveis é jogada para a morte, né? Para ser realizado no pós-morte, não na vida. Isso faz um lema romântico. Mas, basicamente, a estrutura da intriga do romance é essa. É um amor impossível, um triângulo amoroso que acaba em tragédia. Aquilo lá do comecinho, né? Amou, perdeu-se e morreu amando. Que é o que acontece com todos os protagonistas. Todos que amaram. Todos que amaram e foram amados. Né? Ou
não, né? O Simão de Botelho é filho de Domingos, um juiz, um desembargador, né? Ele está estudando em Coimbra e ele tem uma personalidade muito difícil, rebelde, e cometendo tudo que não podia lá na cidade. Um menino de 18 anos, né? Exatamente o que ele é e como ele é representado. É um super bem protegido, de família rica, poderosa, com bens materiais e com uma certa liberdade para fazer bastante besteira a partir disso, né? Da mesma forma que ele está retratando um adolescente lá no final do século XVII, início do XVIII, isso serve para a gente pensar nas relações sociais de 2020. Quem são essas pessoas hoje em 2020? Quem elas estariam representadas? Como elas estariam representadas há 200, 300 anos atrás? Essas estruturas sociais, elas mudaram? Então, por isso que a gente está lendo Amor de Perdição hoje para o vestibular da UEL. E no caso, uma das dúvidas que eu tinha mesmo, assim, como que eram feitas as escolhas dos livros? Porque são inúmeros exemplares da nossa literatura, da literatura portuguesa, o Mundial tem embasamento para poder estar nessa lista. Por que o Amor de Perdição está entre esses escolhidos, assim? Não só essa obra, como todas as demais que foram escolhidas, justamente porque trazem questões que, embora foram abordadas há anos atrás, se mostram atuais e importantes para serem discutidas agora. E, de fato, é uma história de romance, como você disse, de proibição, né, que as famílias não permitiam, porque eram vizinhos e os pais não se davam muito bem. E ambas famílias ricas, né? Sim. Exatamente. Tadeu tinha uma filha, Teresa, única filha, né? Teresa de Albuquerque. E eles se apaixonam pela janela, né? Eles nem se tocam. Trocam cartas durante todo esse período de amor, porque depois que eles se conhecem, o Simão também volta até para Coimbra e retorna, mas ele muda a personalidade totalmente, porque ele vê que mudando, sendo uma pessoa boa, e ele se tornou exemplo de sociedade, né? Ele foi bem comportado, e aplicado, aluno aplicado. Acreditava que, sendo assim, ele conseguiria algum dia o aval dos pais para que ele pudesse casar. Ele ousou sonhar, né? Tem uma parte no livro que ele fala, todas aquelas ilusões que você criou para a gente, até eles escrevem na carta e tal. Na última carta. Na última carta. Assim, por algum tempo eu achei que a gente pudesse ser feliz de fato, mas depois eu vi que as nossas tragédias é o que é e tal. É que o que acontece, né? O pai da Teresa viu que eles estavam lá de namoricos na janela, né? E não é nem nada grave, viu, gente? É só desconfiar que eles estavam se olhando pela janela. Não tem nem toque, nem beijo, nem nada. É só olhar. Eles não se aproximam. Se não me engano, tem um momento em que eles se pegam nas mãos. Mas nada além disso. Então era uma coisa extremamente proibitiva, né? Sim. E o pai, vendo o que estava ali acontecendo, ele já tinha uma promessa do primo Baltazar, primo da Teresa. Ele gostaria que os dois casassem, mas a filha, já apaixonada, já fala que não quer, não vai casar com o primo. Inclusive, ela fala na cara do primo, né? Tipo, meu filho. Não, você tá completamente enganado, fulano. Você acha que eu tô querendo? Porque o primo tava super iludido, achando que ela tava toda na dele. E quando ela fala isso, ele fica super... Como é que é a palavra? Quando é despeitado, né? Mas tem um outro detalhe que é muito importante pensar sobre a sociedade. Falar outra palavra. Mas é importante que a gente pense na sociedade na época, que é a questão da divisão ou não de fortunas. Ele fica despeitado, mas ele fica puto da vida, porque ele pode perder a herança. Eles são primos. Sim. É claro que ele tem muito interesse em casar com a Teresa. E a Teresa se recusando a casar com o primo, o pai... então vai pro convento. Então você não presta pra nada, você não vai pertencer a mim e nem ao seu marido, que eu tô te colocando aqui, um ótimo eu não vou morrer, não vou deixar a minha herança pra qualquer um por aí. Você vai pro convento, menino, porque você é minha propriedade. E antes que ela vá ao convento, o Simão volta, mas já não se dando muito bem com o pai, né?
ele vem pra ficar hospedado na casa de um amigo da família, do pai dele, na verdade o João, que é o João da Cruz, que o João acha que tem uma dívida com a família, porque o pai dele, como juiz, tinha livrado ele de um crime. Ele tinha matado um rapaz no passado, né? E quem julgou o caso foi o pai do Simão. E aí ele já estava condenado à força, e quando ele ouviu a história, viu que tinha sido o legítima defesa, ele livrou da forca. E aí criou-se um laço de honra, um laço total de honra, porque ele oferece muito. Que foi o que mais ajudou o Simão de todos os tempos, assim. João da Cruz. Hashtag. E o João tinha a personagem que a Paty está torcendo até hoje, que é a Mariana, que ela também é maravilhosa. E daí o Simão fica hospedado na casa do João da Cruz, e a Mariana, obviamente, viu aquele pedaço, né, de mau caminho e também está apaixonada. Na verdade, ela falou assim, eu quero me ferrar, e agora eu vou me ferrar com esse cara. Como que eu vou me ferrar? Ela fala mesmo, eu fico pensando, assim, Mariana do céu. Tem uma passagem lá que ela fala assim, eu olho pra você e vejo que as suas desgraças não estão nem começando. Ela olha pra ele e fala, as suas desgraças não estão nem começando, e ela resolve entrar nesse barquinho. Não tem nada pra fazer. Ela pensa, coitado, eu vou tentar salvar esse cara. E nessa situação, com o pai, o Simão vai visitar a Teresa na casa antes que ela vá para o convento, e tem uma situação lá que os capangas do Baltazar entram em conflito com o pessoal que estava com o Simão, né, que era ajudando ele. Eles dão um tiro no Simão, aí o João da Cruz vai lá e mata todos eles. Exatamente. Como ele é ferreiro, né, e curandeiro de animais, ele vai lá e estanca a ferida do Simão. E ele cura o Simão. E aí ele vai lá e entrega o Simão na mão da Mariana e fala assim, termina de cuidar desse rapaz. Faz uma sopinha, né? Aí o Simão fica pobre e ele dá dinheiro pro Simão. Fala assim, não, você não vai ficar pobre não. Aqui você pega todas as economias da família, da Mariana. Nossa, gente do céu. Tudo errado. Nossa, se eu podia aconselhar hoje o João, né? Não faz. A Mariana também, né? Ô Mariana, não faz. Larga desse pó, eu põe a lixa. Mas o que acontece é que a Teresa vai pro convento. E o Simão fica tentando tirar a Teresa desse espaço, e quando eles descobrem que a Teresa ia ser levada para outro convento mais longe, ele tenta resgatá-la, e nesse momento do resgate mata o Baltazar. Mas o Baltazar também merece. Não, desculpa, não posso falar isso das pessoas, mas ele estava sendo Tava sendo esquisito, né, pai? Não tava conseguindo dizer o que ele estava sendo sem pensar num palavrão. Não, aí ele ainda lá na hora que tá acontecendo, tá ali a cena tá acontecendo na frente do convento, ela sai, aí o Simão aparece, todo bonitão, não sei o que, todo mundo olha e fala, Simão! E aí o Baltazar fica todo cheio de raivinha e começa a discutir com o Simão de longe. Aí o Simão vira pra ele e fala assim, se você tá discutindo comigo, é corajoso para discutir comigo de longe, por que não discute comigo de perto, então? Porque ele fala assim, não, porque se não tivesse mulheres na minha presença aqui, eu ia te dar um sopapo. Aí ele fala assim, não, então desconsidera as mulheres e vem aqui dar um sopapo. Aí ele pega no pescoço, o Simão vai lá e dá um tiro no meio da cabeça do Baltazar, e é isso, morreu. O Baltazar morre. O Simão é condenado à forca. Ele se entrega preso e passa 7 meses na prisão, assume, não quer ajuda de ninguém, herói que desgracei minha vida, desgracei a vida de Mariana, só que sou desgracei a vida de Teresa, meus erros. Sim. E eu não quero ajuda de ninguém. Não quer, mas a Mariana tá ali, né? Limpando, fazendo comida, arrumando a roupinha dele e tudo, dando até o dinheiro que ela tem da família pra tudo pra ele. E Mariana, a gente comentou numa outra versão do podcast, que não sei, acho que eu sonhei com essa versão. Nessa outra versão, a gente estava comentando como a Mariana é fiel ao amor dela, porque em nenhum momento ela tenta extraviar as cartas que ele escrevia para Teresa. Ela inclusive ajudava, ela entregava as cartas, pegava da Teresa e devolvia para ele. Então ela
amava muito, e acho que é o amor mais puro dessa história, é o de Mariana. Porque ela nem se interessa. O João da Cruz chega a falar pra ele, fala assim, eu não posso dizer pra você que eu desconheço a paixão que tem no coração da minha filha por você, mas a gente tá aqui pra te ajudar, ela quer te ajudar, ela veio junto, ela tá aqui pra isso. Aí o Simão ainda fala, mas eu não posso ser marido dela, quem me dera, ó, se meu coração não fosse de outra, tananã. Aí ele fala, mas ninguém aqui tá pensando nisso não, meu moço. Ninguém aqui tá pensando nisso não. E nessa tentativa do romance se estabelecer, os dois conversando por cartas, não vendo saída, aparece um familiar da família do Simão conversando com o pai, porque o pai era desembargador, podia tirar o Simão dessa situação a qualquer momento. Tinha abandonado também. Mas meu filho é mimado, ele quis fazer isso, entrega pra Deus, né? lá, Porque ele já tinha me livrado de várias tretas. Um monte de coisa. Aí o pai tava puto, falei pra ele, não se envolver com essa menina. Aí eu tô achando que ele tá em Coimbra estudando. Ele, na verdade, ele tá aqui na cidade, matando o primo da menina que eu falei que era pra ele não se envolver. Eu é que não vou tirar ele da cadeia, não. Ele que fique lá. Até ficou aparecer 7 meses. Um tio falando que não gostaria que o nome da família ficasse manchado com o nome de um sobrinho a porca. E daí o pai... Sendo incrível, essa daí tem que confessar. Que ele chega assim e fala assim, eu não vou ver parente meu ser enforcado. Ou você tira ele da forca, ou eu me mato aqui na sua frente agora. 82 anos tinha o rapaz, pensa. Rapaz. Tá, então... E daí o desembargador vai, então, consegue amenizar a pena, né? Em vez de morrer, o Simão, ele é... degradado pra Índia. Isso, por 10 anos. Por 10 anos. E Mariana... Vai junto, né, Mariana? Não tinha nada pra fazer, né, Mariana? Não tem nada. Vamos pegar esse navio. E sonha com a vida, inclusive, na Índia, tentando amenizar quando ele tá um pouco vou abrir uma tendinha. Ela fala, vou trabalhar, cuidar de trabalhar para que a gente se sustente e tudo mais. Que dó, de ação. E também é bom ressaltar que, apesar dessa relação, em nenhum momento existiu contato entre os dois. Sempre foi muito claro. Mariana sempre amou e declarou esse amor, mas ele também não... Ela dá um beijo nele, mas ela dá um beijo nele quando ele já tá... Quando ele já tá morto, quando ele já tá moribundo, com febre. E é a última coisa que acontece, assim, depois logo disso ele morre. Mas você tá adiantando. Desculpa. Mas aí a gente vai contar que, tipo, nesse trânsito entre ela estar já transferida para esse convento mais longe e ele está indo em direção à Índia. Isso. E a Mariana está no barco com ele. Eles passam bem na frente da janela do convento. A Teresa, que está lá degradada, acena com o lenço e já cai morta do seu último adeus. E ele até comenta que não é mais a Teresa, já é um cadáver. Já é o cadáver da Teresa. É o cadáver que acena ali na janela. É o cadáver de Teresa? E aí eles estão lá no barco indo, não sei o que, acho que lá pelo 7º dia de viagem ele tem a febre do marinheiro, né, que é a doença que se chama escorbuto, né, e começa a agonizar e a Mariana lá do lado, cuidando. Ele então morre, os marinheiros embalam o cadáver dele, amarram junto a uma pedra, e a Mariana ficou encarregada de jogar as cartas que a Teresa e o Simão trocaram ao mar. Sim. E aí, quando lançam o cadáver do Simão ao mar, a gente escuta 2 tibuns. O primeiro tibum do Simão, do corpo do Simão, e o segundo tibum da Mariana. E uns tibunzinhos das cartas ali se espalhando, né? Isso foi muito triste, porque essa é a parte que eu acho que ele fala, o pessoal chora. Eu fiquei indignada. A Patrícia mandou depois que ela terminou, porque termina assim a história, tá, gente? Acaba assim, aí a gente só sabe, logo em seguida só vem a explicação do finalização da narrativa que você falou, né? Isso, que as cartas que foram recolhidas da água são as cartas que deram origem ao romance que a gente está lendo. E aí explica que o narrador do livro inteiro é o sobrinho
do Simão, que é filho do Manuel, porque ele fala, o último que morreu nessa história foi Manuel, morreu aos 50 anos atrás, uma coisa assim. Tenho que dizer agora qual foi a minha passagem predileta, que foi quando o João da Cruz, ele deixa Mariana no porto para cuidar do Simão na cadeia. Aí ele volta lá para Viseu, ele tá lá sentadinho, ele chama uma cunhada para ajudar eles na casa. Tem uma cunhada lá que não é casada, ela vai me ajudar na casa. Aí chama ela lá. Aí faz uns 2 dias que ele tá lá, já tá sentindo falta da Mariana e tal. Aí ele vira e fala assim, não, tô sentindo uma dor no peito, assim, tipo um escuro aqui dentro. Não é saudade da Mariana, é algo mais tenso, algo triste, é algo difícil que tá aqui no peito. Aí a cunhada dele vira e fala assim, isso são flatos, meu amigo, vai dar uma caminhada. Essa pra mim foi a melhor parte do livro até agora. Eu rio todas as vezes que eu me lembro. É um livro difícil de se começar, mas fácil de se terminar. Super recomendo. E pegando esse gancho aí que você mencionou, né, dessa questão do riso, isso é muito bacana porque aparentemente é um livro sisudo e trata assim com uma seriedade, com uma questão pesada, dramática, né, do fato amoroso, da paixão impossível, mas ele tem uma ironia muito fina que perpassa todo o romance, e nesses momentos que você citou, por exemplo, a gente ri muito. Então, eu recomendaria uma leitura muito atenta, porque aparentemente ele é muito sério e muito chato, mas nas entrelinhas, nos entremeios, né, dos fatos, existem essas tiradas bem-humoradas, digamos assim. A gente tem que estar atento para isso, porque a leitura para vestibular também pode ser diversão, né? Não precisa ficar tão pesado assim. E já que você mencionou o vestibular, lembrando que é uma obra do vestibular da UEL, o que você acha que o processo seletivo, por que escolheram esse livro, o que eles podem cobrar disso? Sim. Vamos pensar que a intenção do podcast é, inclusive, convidar as pessoas a lerem o romance atentamente e não lerem propriamente os resumos. Eu sei que eles são muito bem intencionados e em algum momento específico, pontual, esses resumos ajudam, mas para o próprio leitor confiar na leitura que ele for fazer do romance. Porque além de ser muito divertido, você tem a chance de se posicionar criticamente por você mesmo e não pela leitura de outra pessoa. Né? E o que a prova do vestibular ela vai exigir de você, vestibulando? Que você se posicione criticamente, que você entenda as relações sociais, culturais, ideológicas que o livro traz, como é que essas características elas se construíram no momento em que a história se passa, ou seja, lá no final do século XVII, início do século XVIII, até meados do século XVIII, como é que isso era na época, como é que isso está hoje, como é que a gente pode transpor, digamos assim, essas figuras emblemáticas, né, os protagonistas, e achar correspondentes na contemporaneidade. Será que essas questões que a gente vê que foram discutidas há 200, 300 anos atrás, como é que elas se desdobram hoje em dia? Elas ganharam novas motivações? Elas continuam as mesmas? Né? Eu acho que uma das funções da gente ler isso para o vestibular é saber dialogar com uma distância temporal e perceber o que é diferente, o que é semelhante, o que pode ser mudado, o que não pode. Então, o que o vestibular ele pede como habilidade? Né? Um senso crítico em relação ao desenrolar histórico, social e ideológico, né? De você saber fazer o contraponto entre o que você vive hoje e como as coisas foram representadas anteriormente. Por que aquilo que foi representado anteriormente tem importância hoje? Né? O que a gente mudou e o que está diferente? Então eu não conseguiria identificar e dar uma dica específica, olha, a gente vai cair isso. Eu não posso dizer, até porque eu não tenho conhecimento, mas a habilidade que se exige para responder as questões é essa, é você fazer o contraponto.
do que foi representado e de como isso reverbera social e historicamente hoje em dia. Então ficou aí, gente, a dica da professora. E Laís, qual que é o seu trecho favorito? Eu não sei, não tenho um específico de trecho favorito. Assim, eu acho que eu já vou colocar meu trecho favorito, que eu tive mais dificuldade que aquele emaranhado de frases, que eu não entendi nada. Quando ele falou assim, aqui ele me pega, aqui ele me larga. Eu pensei que o projeto nem iria mais pra frente a partir daquele momento, mas que valeu muito a pena se continuar. Mas acho que é importante a gente pensar que todas essas obras que são datadas historicamente, elas fornecem um primeiro desafio para o leitor, que faz com que a gente estabeleça um pacto de leitura. É bem o que você disse, ou continue ou me deixe, né? Eu acho que você resistindo a esse primeiro momento, você já consegue se equilibrar e entender o que é que o livro está te propondo como desafio. E claro, você como leitor, você vai aceitar ou não. Você tem o direito de fechar o livro e pôr ele na gaveta e falar, não vou pegar isso nunca mais. Né? Mas como leitor crítico que a gente pode e deve ser, que é a habilidade principal exigida para um vestibular, por exemplo, saber que vai existir uma série de dificuldades, mas que a partir do momento que você engrena naquilo e você aceita o desafio, você vai conseguindo desvendar essas mesmas dificuldades. É um crescimento, né? É um crescimento sempre. Literatura é ficção, mas é uma fonte imensa de aprendizado. Porque, por exemplo, essas questões sociais e familiares que a gente vê abordadas no livro, se a gente conversar com os nossos pais ou com os nossos avós, por exemplo, a história de mãe e pai, quando eles se conheceram e se casaram, sempre tem uma historinha, uma picuinha dizendo, meu pai não queria que eu me casasse porque eu era o arrimo da família. Eu tenho uma história assim na minha família. Entende? Isso está representado no livro do Castelo Branco, mas por que está ali? Porque era uma prática social recorrente? Isso continua hoje em dia? Então é importante a gente saber ler essas coisas também. Simão Antônio Botelho, que assim disse chamar-se, solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa, e residente na ocasião da sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos José Correia Botelho e Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco, estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta, vestido com jaqueta azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez, foi para a Índia a 17 de março de 1807. Então tá aí, gente, professora Ellen Dias. Lembrando também que o pessoal que está ouvindo e quer participar dos nossos próximos podcasts, a gente vai seguir o cronograma da biblioteca mesmo. Então o próximo a ser discutido vai ser Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. E também a gente está lembrando que tem o link para o grupo do Telegram, que a gente quer essa interação, quer ver o que o pessoal está falando, o que está lendo, o que está achando do livro, porque de repente a gente pode até colocar um comentário de alguém aqui no podcast. Uma coisa que a gente gostaria é que vocês participassem com a gente. A gente está aqui, a gente vai fazer as leituras dos livros. Façam também, mandem suas dúvidas, a gente pode perguntar para o nosso especialista que vai vir convidado aqui. E é legal fazer essa participação, porque a gente vai fazer comentários também sobre as obras e a gente está querendo ajudar vocês. A gente está se divertindo também, né? Porque a literatura é muito legal. E lembrando que a Ellen também vai estar no primeiro encontro do projeto Literatura na Biblioteca, no dia 9 de março, e depois no dia 16 para um debate. Então essa conversa que a gente teve aqui hoje com a Ellen, vocês podem ter pessoalmente e ver como doce e gentil é a Ellen aqui. Então obrigada, viu, Ellen? Eu que agradeço. Obrigada, Ellen. Boa sorte para todos e espero que todos se divirtam mesmo, porque estudar também pode ser divertido na medida em que cada um fala um pouco e conversando a gente aprende bastante. Eu acho que quanto mais leve, mais divertido mais a gente guarda a informação. Obrigada, então. Gente, até a próxima, então. Até a próxima. E não esquece, entra lá no nosso grupo. Beijo, tchau. Tchau. A trilha sonora deste podcast é da banda londrinense Aminoácido.
Conta, Paty, o que aconteceu? Eu esqueci de ligar o computador na tomada e parou de gravar. A gente tinha terminado o podcast, não é, Ellen? Sim, não tem problema. Vamos lá. É que ficou tão divertido, vocês perderam, vocês nunca vão saber o que a gente O que a gente conversou. falou. É uma pena.